Eu preciso ir à igreja para ser um cristão? Eu preciso ir à igreja para ter a salvação? Eu me chamo Sandro Alex e este é um vídeo dos crentes sem placas. E desde já eu te peço a sua compreensão em relação a alguns sons externos que talvez você possa ouvir. Isto é porque eu estou gravando no meu apartamento que fica numa rua muito movimentada. Por isso eu também peço a sua atenção, porque acredito que você vai se identificar muito comigo. E principalmente você que não participa mais de uma denominação. Esse é o meu caso, que talvez alguns familiares ou amigos de longas datas vão ficar chocados com o que eu acabei de falar, porque praticamente eu sempre fui assíduo e frequente na igreja, exercendo bons cargos eclesiásticos, com status e tendo muitas outras oportunidades. Mas é verdade, já há 5 anos que não tenho mais vínculo com uma denominação, mas tenho vínculo com o Espírito Santo. Não estou mais envolvido com o sistema religioso, mas continuo tendo comunhão com diversos irmãos de diversas congregações e denominações que respeitam a minha posição fora da Matrix. E eu respeito eles, que são de diversas denominações, que entendem a minha missão fora da instituição, porque também são maduros espiritualmente. E eles têm o discernimento do corpo de Cristo como um todo. E eu tive esse despertamento no meu interior, mas isso é particular de cada um. Eu tive esse insight que me conduziu para fora da matrix religiosa, fora das tradições, dos costumes. Mas isso não significa que eu voltei a cometer os pecados que eu cometia no passado. Eu continuo orando, eu continuo adorando, lendo a palavra, buscando desenvolver os frutos do Espírito Santo. Eu continuo tendo as minhas consagrações, as minhas devoções. E eu sei que isso não é um sofisma. E eu tenho paz com Deus em relação a isso. E eu lamento que alguns religiosos são os primeiros a julgar, porque acreditam que para ser salvo é preciso frequentar uma igreja. Sendo que aquele local é apenas um endereço, é apenas um ponto de referência para a igreja que somos nós se reunir, se encontrar para ter comunhão, e que não é preciso ser só lá, pode ser em qualquer lugar, pode ser nas praças, em salões de hotéis, em salões de festas. Existem muitos outros locais que é possível ter comunhão. Os religiosos esquecem que quem não tem pecado é que atira a primeira pedra. E que primeiro é preciso tirar a trave do seu olho para depois querer tirar a do seu irmão. E muitos não querem entender que existe dentro do sistema religioso uma liderança que te condiciona a ser manipulado. Muitos, infelizmente, estão com as suas mentes cauterizadas, estão míopes, não aceitam que tem aqueles que são como João Batista, que preferem estar pregando no deserto, preferem estar pregando arrependimento, mesmo tendo o direito de estar no templo, como era o caso de João Batista, que era filho de um levita, de Zacarias. E assim é comigo, eu me identifico com esse propósito, e eu não sou o único. Mas, respondendo à pergunta de abertura desse vídeo, ser cristão significa especialmente ser um seguidor de Jesus Cristo. E o que significa seguir a Cristo? O único lugar para encontrar o verdadeiro significado é na Bíblia. E Jesus disse: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me. Isso está em Mateus capítulo 16, versículo 24. A Bíblia também diz: porque também foi para isto que fostes chamados, pois também Cristo sofreu por nós, deixando-nos o exemplo para que sigais as suas pisadas, o qual não cometeu nenhum pecado. Isto está em 1 Pedro capítulo 2, versos 21 e 22.
E há muito mais versículos que dizem a mesma coisa. Mas para ser um verdadeiro seguidor de Jesus Cristo, tem muito mais a ver com a nossa fé e sobre o que acontece no nosso interior. Jesus, mesmo sendo o Filho de Deus, foi um homem como nós, mas ele nunca cometeu pecado. E devido a isso, ele também tornou possível para nós também vencer o pecado. Então, ser cristão significa que eu estou andando por esse caminho que é Jesus, que também é a verdade e é a vida. E Ele nos deu a graça para superar os pecados que eu e você somos tentados. Pecados que podem ser comportamentais, como o roubo, por exemplo, ou o adultério. Ou então os pecados sentimentais, que pode ser os ciúmes, a raiva ou o rancor. E isso vai muito mais além das tradições ou costumes religiosos, vai muito mais além das aparências que mantemos diante das pessoas, ou ser ou não ser membro de uma igreja. Não é isso que define o que é ser um cristão. Então talvez você pense que não é necessário ir à igreja, desde que tenha a palavra de Deus que mostra a vida que Jesus viveu. E que você através dela pode ter princípios e também ter comunhão com Cristo através do Espírito Santo. Pois você tem um entendimento que é o templo do Espírito Santo. Sim, você é o templo do Espírito Santo. Que bom que você tem esse entendimento, que você é a igreja. Mas entenda que mesmo assim, eu não posso simplesmente ser um cristão solitário. Em Efésios 4,16 diz que todo o corpo é bem ajustado e consolidado por todas as juntas, segundo a operação eficaz pela qual cada parte faz a sua parte e assim causa o crescimento do corpo para a edificação de si mesmo em amor. Aqui podemos ver que todos os verdadeiros cristãos são membros deste corpo, uns dos outros, do corpo de Cristo, e como tal, precisamos uns dos outros para que todos nós possamos progredir no caminho que Ele abriu para nós. Nem todos podemos ter o mesmo papel nesse organismo, mas quando eu sou fiel e verdadeiramente sigo a Cristo, eu permaneço em comunhão com os irmãos, independente das denominações que eles frequentam. Existe um respeito mútuo, existe reciprocidade, existe o discernimento do corpo como um todo e em todo mundo. E quem pensa assim é ciente que não são as doutrinas ou as visões que vão gerar as divisões na igreja que somos nós, que não são os calvinistas e nem os arminianos que vão dividir, que não são as placas que salvam, nem os batistas e nem os metodistas, nem os assembleianos e nem os luteranos, nem os católicos e nem os adventistas. O importante é ter amor e respeito e principalmente a consciência que existem quem gosta de ir até uma denominação para se relacionar, para ter comunhão, que depende de ir até um local como esse para ter fé, que só lá que ele se sente útil exercendo o seu ministério ou tendo um título eclesiástico. E tem outros que não têm essa necessidade, mas que estão contribuindo também para o crescimento do corpo, estão também manifestando o reino de Deus e em qualquer lugar estão exercendo o seu ofício, mesmo sem título, no trabalho, na escola, com seus vizinhos, onde quer que for. Até porque na Bíblia diz que uns plantam, outros regam, mas é do Senhor é que vem o crescimento. Então, mesmo eu sabendo que Cristo olha para o coração e que eu posso obter o alimento espiritual da Bíblia e de outros escritos como livros e também de vídeos como esse que você está assistindo, mesmo assim,
eu quero te incentivar a se reunir com outros irmãos que estão fora de um sistema religioso, que não tem mais vínculo com uma instituição. Se você não conhece nenhum grupo que você possa participar, eu te incentivo a criar um. E eu não estou falando de células. Então, crie você essa oportunidade. Ajude quem está andando sozinho. Então, você também pode estar junto conosco através desse canal, se inscrevendo nele. Você também pode fazer parte deste grupo, clicando aí no sininho para receber atualizações. Comente aí também nos comentários, estamos juntos. Compartilhe para alcançarmos mais pessoas que possam se identificar com a gente, porque também é um crente sem placa. Reflita nessa palavra que eu quero deixar para a sua meditação nesse momento, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcias enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, que é Cristo. Efésios 4, 14 e 15. E para encerrar, quero te dizer que foi para a liberdade que Cristo nos libertou, e verdadeiramente nele nós somos livres. E se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Isso está em João 8,36. Que Deus te abençoe sem limites, com muita saúde e paz.